Carlos Drummond de Andrade. Carlos nasceu dia 31 de outubro de 1902 em Itabira, no interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, Drummond foi o nono filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo laureado em certames literários. Em 1919, foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental, ao discutir com o professor de português. Assim, retorna a Belo Horizonte e, a partir de 1921, começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém não exerceu a profissão. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, que nasceu em 1926, que viveu apenas meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Em 1926, ministra aulas de Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, publica seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Escolhemos 5 obras principais de Carlos Drummond. Podemos citar Alguma Poesia. Foi a primeira obra poética de Drummond e um grande marco na história do modernismo brasileiro. Inclusive, foi considerado um marco para a crítica modernista em 1930. Esse livro é dedicado à região de Minas Gerais, onde o autor viveu grande parte da sua vida. A estrutura dos seus 49 poemas constituídos nessa obra foram classificadas com versos livres, onde, na maioria dos seus versos, o contraste do uso do eu lírico é notável e apresenta um ritmo monótono e artificial. Alguma Poesia utiliza o poema piada, deixando claro em seus versos a vivência do cotidiano de Carlos Drummond, como um desabafo de um garoto que esconde seus sentimentos ruins com engajamento e humor, ignorando as tendências ao parnasianismo, que estavam sempre presentes na poesia modernista antes da publicação desse livro. O autor, seguindo a temática existencialista, deixa claro suas reflexões sobre a vida, ressaltando o pessimismo que a acompanha, bem como as banalidades e o subjetivismo que veremos em muitas de suas obras. Vamos dar continuidade com uma poesia conhecida desse livro, o No Meio do Caminho. Para o vídeo não ficar tão extenso, vou citar apenas um trecho desse poema. Abre aspas. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Há um processo repetitivo nesse poema, justamente para acentuar o significado simbólico da tal pedra, dando a entender que todos temos dificuldades na nossa trajetória como indivíduos. A seguir, vamos falar sobre Sentimento do Mundo. As outras obras de Carlos Drummond o definem como um individualista. Porém, nessa obra, marcaram-se mudanças no olhar crítico de qualquer leitor. Como o próprio nome do livro já deixa explícito, o autor abrange seu olhar social, o que o cerca. O contexto da obra em si traz à literatura a consolidação de poemas que não possuem rima, rompendo com a estrutura tradicional dos versos, o que mudou a perspectiva da segunda geração modernista. É uma obra poética que foi publicada em 1940. Em comparação aos seus outros livros, notamos que a visão de Drummond passa a ser mais madura nas poesias que compõem a obra, contemplando as fragilidades e as angústias que perseguem durante a vida. Nesse livro, especificamente, há um percurso da vida do autor, como a cidade que ele prestou serviços públicos, Itabira, na região de Belo Horizonte. Sentimentos do Mundo tem 28 poemas, trazendo a introspecção com uma carga de problemas nacionais juntos da subjetividade, um poema reflexivo e pessimista, graças à época vivida do autor. Temos como exemplo o seguinte poema, abre aspas, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Fecha aspas. Andrade continua a escrever seus poemas com versos brancos. A poesia prosaica,
como se o autor estivesse conversando com o leitor. Carlos Drummond deixa explícito nesse poema aspectos pontuais da vida, nos levando a refletir sobre aquilo que está sendo dito em seus poemas. Resumindo, estamos a falar de um poeta que mescla elementos da vida com o individual, questões coletivas em suas obras, sempre mantendo aquele olhar metódico em seus versos. A Rosa do Povo possui 55 poemas. Sua data de publicação se passa em 1943, um período bastante conturbado por conta da ditadura de Getúlio Vargas e até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Muitos dos críticos naquela época diziam ser um absurdo fora da realidade da poesia. No entanto, passou a ser uma das obras mais conhecidas do autor. Inclusive, o livro possui um cunho ligado a toda essa aflição que a sociedade passava naquele momento. O envolvimento de Drummond no meio social político também foi incluído no meio de seus poemas, já que o próprio era secretário de um ministro do Brasil durante a parte da sua vida. Além da parte política subtendida no livro, os temas são diversos e alguns até repetitivos, como a família, a morte, a vida e todos aqueles sentimentos sobrepostos nos versos. Muitos dos poemas se passam durante o período noturno. Temos como exemplo o poema Anoitecer, que está na página 23 de A Rosa do Povo. Se trata da vida do homem após escurecer, o medo que o eu lírico sente durante caminhadas noturnas, o descanso tardio depois de tanto trabalho e o barulho das buzinas das máquinas rondando pelas ruas acompanhado por um sentimento de vulnerabilidade e inquietação. O eu lírico anseia pela paz interna e o descanso nas sombras da noite. Trecho de um verso do poema citado, abre aspas, é a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono. Depois de tanto rodar, pede paz, morte. Mergulho no poço mais ermo e quedo. Dessa hora tenho medo. Fecha aspas. Conforme os poemas vão passando, alguns possuem um claro contraste de algo sombrio e cru para uma esperançosa vida tranquila. O livro, como um todo, é isso, falando tanto de coisas intangíveis como palpáveis, sensações e realidades do povo naquele período, uma poesia simétrica absurdamente explosiva, cheia de simbologias, algo que nos define como sociedade. A Rosa do Povo, basicamente, é uma obra de Drummond que deixa claro as suas expectativas e esperanças na humanidade e todo o progresso que poderiam fazer. Agora vamos falar sobre Claro Enigma, um livro do gênero lírico. Sua data de publicação está justamente no período da Guerra Fria, em 1951, e se passa em Minas Gerais, como na maioria dos livros de Carlos Drummond. Já no início do livro, podemos notar uma epígrafe que dialoga com o leitor sobre o que será abordado naquele capítulo. Essa epígrafe vem do poeta francês Paul Valéry. Abre aspas. Os acontecimentos me entediam. Fecha aspas. Até então, Drummond deixa claro em suas obras o aproveitamento do subjetivismo, sua vida social e individual, toda aquela temática sentimental que, após essa epígrafe de Claro Enigma, passa uma visão monótona e inflexível. O poeta entra em um desencanto com a vida, com a própria arte e poesia, graças a todos os conflitos mundiais que se sucediam naquela época: Segunda Guerra, Guerra Fria, Crise de 29, a Grande Depressão, etc. Temos um momento de mudança de Carlos Drummond. Claro Enigma é uma resposta à obra anterior do autor. De toda aquela expectativa exuberante de alcançar a paz e melhorias mundiais em A Rosa do Povo, temos a situação real. Um mundo prestes a ruir. Pessimismo e incertezas. Vemos essa quebra de realidade em um dos seus poemas. Abre aspas. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono. Brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas e se todas me atingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. Fecha aspas. Drummond troca a esperança e aquele mundo concreto por uma realidade metafísica e inquestionável, se tornando um cético. A obra se divide em 41 poemas, em aspectos formais, se afastando do estilo livre e coloquial, já agora com uma dicção mais clássica e cheia de sonetas. Basicamente, cada livro existem diferenciais nos poemas de Carlos Drummond. Algumas pequenas curiosidades sobre Carlos Drummond de Andrade. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Algumas homenagens a ele estão nas cidades de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul,
com a estátua Dois Poetas e na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. A estátua conhecida como O Pensador. O documentário O Poeta de Sete Faces retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Dentre os anos de 1988 e 1990, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados.